Namastê, boa noite. Bem-vindos. Então, estamos dando início ao nosso encontro de satsang, que acontece todas as terças-feiras, às 22 horas. E aqueles que nunca participaram antes, esse encontro ele tem a intenção de facilitar o acesso aos ensinamentos da Oneness University e algumas coisas que fazem parte da minha própria jornada. Eu já caminho há muito tempo e aprendi algumas coisas. Sou um doador de Diksha, sou um trainer avançado e sou um meditador da unidade, um Oneness Meditator. Então, para quem não me conhece, eu venho trabalhando, disponibilizando sessões de Diksha há quase 10 anos já. Assim como cursos de iniciação para novos doadores de Diksha aqui em São Paulo e inúmeros outros processos que eu vou buscar lá na Índia e trago para disponibilizar para quem também está querendo crescer, está querendo caminhar. Então, o nosso encontro aqui, ele atende a uma busca por mais informações, por conhecimento, por entendimentos, que nem sempre são tão facilmente disponibilizados. Então, tudo que se refere a Diksha não tem literatura. Todas as coisas que vão sendo ofertadas, que vão sendo transmitidas, nós ouvimos e anotamos. Ou nós ouvimos e tornamos parte da nossa vida. Fazemos do que a gente ouve e entende e aprende um conhecimento que é vivo e que ele é real porque ele está integrado na vida da gente, né? Então, muita gente me faz perguntas como se eu tivesse tido acesso a um conhecimento que se encontra em alguma biblioteca, e não tem isso não, né? A Oneness nunca forneceu nem mesmo uma apostila. A gente é que cria uma apostila por conta das coisas que a gente anota, por conta dos diários que a gente faz, por conta, né, das experiências que a gente tem. Muitas vezes nem mesmo são documentadas. Uma parte das minhas próprias experiências nunca foi documentada. E então eu acredito que aquilo que seja real para mim, verdadeiro para mim, está dentro de mim e a hora que eu precisar eu acesso, né? Eu anoto muito pouco e tudo aquilo que eu já anotei hoje, mais de 12, 13 cadernos que eu tenho aqui na minha estante, eu nunca abri. Eu não leio as coisas que eu mesmo anoto, mas quem sabe um dia eu organizo tudo isso e releio também coisas para ver se eu posso, né, disponibilizar um conhecimento de uma forma melhor. Então, o satsang, ele é um espaço criado para a gente conversar, né? A forma da gente fazê-lo é postando, a partir de agora, os temas ou as questões que vocês gostariam que fossem abordados. Oi, Ilex. Sugestão de tema: definindo a angústia que eu sinto. Quando estou feliz, me sinto culpada. Sinto medo de não agradar aos outros, fazendo aquilo que me deixa feliz. Medo do futuro, medo da solidão. Tá bom. Vamos comentar alguma coisa. Para mim, fica sempre mais fácil se você colocar uma questão só
e não temas muito soltos, porque eles são genéricos e fica difícil para mim, num curto espaço, fazer uma palestra praticamente a respeito de cada um desses temas. Tem alguma coisa em comum nas coisas que você colocou, Alex, que eu vou comentar, tá bem? Sempre é mais fácil para mim se você me coloca uma só questão pessoal que você gostaria, que está pegando mais para você e que você gostaria que eu abordasse, tá bom? Então vamos lá. Vou ler de novo. Você está definindo a angústia que você sente. Quando você está feliz, você se sente culpada. Bom, então isso já é uma questão importante. Todos nós, em diferentes níveis, mas é inescapável, somos seres condicionados. Somos condicionados por família, somos condicionados por igreja, por crenças, somos condicionados por professores, somos condicionados pela cultura, somos condicionados por uma série de valores e hábitos, inclusive, e manias, e entendimentos e crenças que pertencem à nossa família e também ao meio dentro do qual nós existimos e vivemos. Então, nós temos que entender que a gente vive numa coletividade que não é sadia, uma coletividade que está submissa e sujeita a inúmeros meios de controle. E uma forma das inúmeras instituições que nos controlam se manterem com poder sobre nós é nos manter no medo. E isso acontece de forma às vezes bem explícita, isso às vezes acontece de forma sutil. O medo, ele permeia a nossa psique. O medo, ele é a força mais importante do nosso inconsciente. Então, tudo aquilo que sustenta a sua mente e o seu sistema de crenças está fundamentado no medo. E isso não tem muito como você sai disso, porque é coletivo. Toda coletividade se sustenta em busca de segurança, até já comentei isso a semana passada aqui, por criarmos meios de artificiais, obviamente, de termos certezas na vida. Tudo isso sustenta um automático funcionamento da nossa mente. A nossa mente ela precisa de certezas e a nossa mente se nutre dos conflitos, das dúvidas e especialmente do medo, né? Se nós não tivermos medo, todo o nosso pensamento também se aquieta e a gente fica mais presente para aquilo que está disponível. Como sentimos medo? Medo que muitas vezes nem mesmo sabemos de onde vem, mas vem de um estado de inconsciência e vem de um estado de ignorância. Como a gente não sabe, a gente teme. Como a gente não sente, a gente teme. Como a gente não conhece, a gente teme. Como a gente ouviu dizer que uma coisa é assim, a gente teme, né? Desde criança aprendemos certas coisas a respeito de céu e do inferno, por exemplo, né? Então, a forma como nós somos criados não é para nós deixarmos de ter medo. A gente até pode deixar de ter medo de entrar no mar, né? Muitas vezes os pais levam a criança para nadar ou para caminhar, fazer uma trilha na floresta e explorar aquilo com alegria. Mas o que é mais comum da gente observar é que as crianças não são convidadas a saírem do estado de medo, né? E porque a própria mãe sente muito medo, porque o próprio pai sente muito medo, e embora os pais digam para a criança que não tem o que temer, a criança olha para o pai e olha para a mãe e vê que eles também estão com medo. E isso para uma criança é muito difícil. Então, para a gente se desvencilhar desse estado de medo, não é tão simples assim. O que a gente pode fazer
e aos poucos ir identificando o que nós não vivemos e o que nós sentimos, que nem foi uma experiência muitas vezes pessoal, mas que está fundamentado no medo. Medo da solidão é um medo importante. Medo de ser rejeitado, rejeitada, é um medo importante. Medo de morrer é um medo muito importante. A gente faz e deixa de fazer muitas coisas na vida por medo de morrer, né? Medo de não dar conta, medo de não sobreviver, medo de não ser amado, medo de não amar. Então, esses medos, eles estão presentes em todo mundo. Para alguns de uma forma mais intensa, para outros de uma forma mais sutil. Mas ninguém está exatamente livre, isento desses medos. Alguns vão identificando esses medos e vão vivendo a vida apesar do medo. Esses são os corajosos, né? O corajoso, ele não está livre do medo. Ele só não é mais dominado pelo medo. Ele segue adiante e se joga e se atira e corre riscos, mesmo com medo. Esses são os corajosos, né? Uma pessoa que não tem medo, muitas vezes ela é nada mais, nada menos do que uma pessoa ignorante e inconsciente, né? Então, a coragem não significa mover-se sem medo. A coragem significa você correr os riscos e viver as experiências que a vida te oferece, mesmo que você esteja sentindo todo aprisionamento, toda a paralisia que o medo causa fisicamente e psicologicamente também. Angústia, que você logo colocou aqui, ela é um pouco a constatação de que isso está acontecendo e também de um sentimento de impotência, porque não tem muito o que possa ser feito diretamente. Você não tem como combater o medo diretamente. O que você pode fazer é se dar conta dos medos que você sente, de solidão, por exemplo, né, e se mover adiante apesar do medo, né, se arriscar a viver coisas com medo e tudo, né. Eu estou acostumado a convidar pessoas a irem para a Índia comigo, né. Já há algum tempo que eu viajo para lá, e 1 ou 2 vezes ao ano nós fazemos um convite para as pessoas que tenham dinheiro, que tenham tempo, que tenham vontade, etc., de irem para a Índia, por exemplo, né? Que no imaginário é um lugar talvez até mesmo meio perigoso, porque é tudo muito diferente, né? Então, muita gente tem tudo para ir para a Índia e não vai porque sente medo, né? Nem sabe muito bem do que, nem se dá conta, muitas vezes, que tem medo e inventa uma desculpa esfarrapada. É comum a gente ver esse tipo de coisa. Algumas pessoas, como eu conversei com uma pessoa ontem, ela sabe que está me dando uma desculpa esfarrapada e falou assim, olha, estou te dando uma desculpa esfarrapada, mas é isso que eu estou sentindo, né? Eu estou dando a desculpa porque eu estou com medo mesmo. E no caso dela, por exemplo, nem era com relação a ir para a Índia. No caso dela, era para fazer simplesmente um curso para se tornar doadora de Diksha, como o que eu vou fazer agora esse final de semana. E ela está com medo, porque isso vai mexer com a vida dela. Então, mesmo, a única coisa que eu pude dizer para ela é que para ela vir fazer o curso com medo e tudo, que o máximo que pode acontecer com ela é ela se tornar uma pessoa mais feliz. Esse é o segundo aspecto da sua pergunta, por isso que eu estou mencionando, né? Nós também, sim, temos medo de sermos felizes, porque estamos identificados com um estado de tristeza, ou com um estado de angústia, ou com um estado de depressão. De alguma forma, nós aprendemos também, muitas vezes na nossa infância, que quando a gente não está bem, chamamos mais atenção. Pessoas que estão muito bem, pessoas que são felizes, elas chamam atenção porque estão muito bem e são felizes. Mas elas às vezes até mesmo são rejeitadas, né? Uma pessoa muito feliz chega até a incomodar, porque ela está bem, porque ela não tem problemas, porque ela está feliz, porque ela está leve, porque ela está realizada, porque ela está satisfeita. Como coletivamente nós não nos sentimos dessa forma, e a pessoa que está bem percebe que por ela estar bem assim, ela não encontra
gente para compartilhar o que ela está sentindo, ela até também acessa muitas vezes um sentimento de rejeição. Isso já desde criança. Então, nós aprendemos que quando nós não estamos bem, temos mais amigos, temos com quem conversar, contamos as nossas mazelas para alguém, temos assunto para nos queixar. Isso vai se espalhando coletivamente. Quando você encontra uma oportunidade, uma chance de se livrar, de se liberar daquilo que te mantém num estado de angústia, não é tão atraente assim, porque inconscientemente você também vai achar, mesmo que você que isso não seja consciente, é inconsciente, que você, se você estiver muito bem, você vai perder boa parte das pessoas com as quais você se relaciona num estado de angústia e de tristeza. E você novamente volta ao medo da solidão. Então, é um pouco por aí, tá bom, Alex? É difícil falar pouco a respeito, porque o tema é grande. Eu sugiro que você participe, se você puder, de um curso de iniciação comigo em algum momento, né? Porque a gente aborda isso também. Esses temas a gente aborda no curso de iniciação. Eu, pelo menos, abordo. Tá bom? Oi, Marina. Boa noite. Ouço muita gente falando de cargas que nós carregamos. Cargas são a mesma coisa que carga, karmas? Mais ou menos, Marina, mais ou menos. Pode ou não pode ser. Eu vou explicar um pouquinho só também do que o que são as cargas. E se der eu falo um pouquinho sobre karma. Cargas, elas são energias, né, que estão presentes no nosso sistema, como cargas mesmo. Elas nos impedem de viver, nos impedem da gente se mover adiante. Como se quanto mais cargas você tem, mais pesado, mais pesos você carrega e mais pesado tudo fica. Como é que as cargas surgem em nossas vidas? As cargas, elas surgem no momento em que você, novamente voltando para a criança, no momento em que você não vive uma experiência por inteiro, por completo. Esse é o momento que uma carga nasce. Tudo aquilo que não é vivenciado por completo, toda experiência que é interrompida, especialmente as de dor, né? Quando você fala com uma criança de 2, 3, 4, 5 ou mais anos, para não chorar, porque ela está com raiva, né, de alguém que fez alguma coisa e que ela tem que achar um jeito de perdoar, ou tem que achar um jeito de esquecer aquilo, de passar por cima, de levantar a cabeça, todo esse tipo de indução que se faz muitas vezes a uma criança, com a intenção de fazê-la parar de chorar e sair de um estado de dor e de raiva que ela se encontra, gera uma carga. E essa carga que foi gerada, por sua vez, não permanece também sem ação. A carga que foi gerada por uma situação que a criança não pôde expressar o que sente, não pôde vivenciar algo por inteiro, se transforma também numa personalidade. Então, as nossas personalidades, com as quais somos profundamente, às vezes, identificados, né? Eu sou assim, eu sou desse jeito, este sou eu, e assim por diante. Essas personalidades, elas não são você. Elas são só manifestações de cargas que surgiram, como já mencionei, de experiências não vividas por inteiro. Agora, completando aí a resposta, isso pode ser karma ou não. Muitas das experiências que a gente vive também, já desde a infância, são formas da gente reexperienciar coisas por conta de karma, por conta de vivências em outros tempos, em outras épocas, em outras vidas, e que nós não completamos alguma coisa. Ou vivemos uma dor e a trazemos ciclicamente, né, em inúmeras encarnações adiante, ou seja, é uma carga que não vai embora, né, e ela foi gerada assim por alguma situação, por algum evento que não foi vivido por completo. Então as duas coisas elas têm uma relação uma com a outra, elas se fundem um pouco, né? Mas
nem toda a carga vem de karma. A carga, e a gente adquire inúmeras cargas a vida toda, né? Porque não vivemos numa condição social onde é possível você viver as coisas por inteiro. Você teria que estar sendo criado por uma família muito consciente que te deixa viver, experienciar e expressar tudo o que você sente desde pequeno. Né? Não são todos os pais não são todos os professores, não são todos os amigos que nos permitem isso. Então as cargas elas vão surgindo. Algumas tendem a permanecer apenas por algum tempo e desaparecer. Né? Isso pode ou não ter uma relação kármica, porque o karma nada mais é do que um contrato que você fez com a existência e consigo mesmo e com Deus para aprender as coisas que você ainda não aprendeu e para também reencontrar a sua liberdade. Para isso que o karma serve, para que as situações sejam vivenciadas, para que você venha a sentir, em especial, as dores e o sofrimento que você causou a outras pessoas. Então você, ao se dar conta de que você causa dor a outra pessoa ou a um grupo de pessoas, e isso te mantém presa, você não segue adiante na sua caminhada existencial, então você reencarna para experienciar e aprender e se liberar disso tudo. Isso é o que a gente chama de karma. Temos o bom karma e temos o mau karma. O bom karma, ele é decorrente da experiência positiva que você tem, de crescimento, e que por você estar bem, por você estar feliz, por você estar sadia, você está em condições de ajudar outras pessoas a também ficarem bem. Então karma não é só uma coisa ruim. O karma, existe o karma assim chamado negativo e o karma positivo. Eles têm um nome em sânscrito, né? Que define esses dois tipos de karma especial. Um deles é o satkarma. O satkarma é o karma bom. Quando você ajuda alguém a crescer, quando você ajuda alguém a se curar, né? Quando você ajuda uma outra pessoa a crescer, quando você ajuda uma outra pessoa a se encontrar e se liberar também de suas cargas, você está adquirindo bom karma. Então, a sua ação positiva, que beneficia o coletivo, vai te trazer bom karma. E esse bom karma você vai usar para si mesmo ou também para ajudar outras pessoas. Então, karma é uma coisa que está presente na natureza divina, está presente na natureza humana e que independe das cargas. Mas, como eu já disse, as cargas podem sim ter um aspecto kármico. Mas karma não é carga. Mas carga pode ser kármica. Tá bom? Parece confuso, né? Espero que tenha te esclarecido alguma coisa. Tá bom? Helena, para Wanas, a fé também deve ser praticada como uma ferramenta de cura? Não exatamente. A gente não pratica fé. Tá bom? A Wanas não é uma religião. Então a gente não pratica uma fé. A gente não tem uma conduta religiosa com relação a nada. E da forma como você está me colocando aqui, é como se eu precisasse crer para curar, né? Enfim, qualquer atitude que vem de um dogma, né? E não é por aí, tá bom? A fé, você está fazendo curso esse final de semana, eu vou explorar isso um pouquinho no domingo, no final do curso, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá bom? Eu não vou adiantar aqui agora. Mas fé é outra coisa. A fé, ela nasce de um estado de consciência. Ela não é praticável, não é praticada. Ela vem de uma constatação. Ela vem de um laço que você cria, se você ainda não o tem, com Deus, com o seu divino. Ela não pode vir como algo a ser imposto que você deva praticar desta forma ou daquela forma. Né? Aí a coisa deixa de ser real, deixa de ser verdadeira. Agora, a cura ela acontece sim, porque você restabeleceu uma conexão. E esta cura, que vamos dizer assim, é a cura do sofrimento espiritual, é uma das curas mais importantes.
Sim, ela vem no momento em que a fé acontece, não pela prática dela. Eu vou explicar isso um pouco melhor para você, já que eu sei que você vai fazer o curso no final de semana. Tá bom, Helena? José Carlos Guedes. Boa noite. Como lidar com apego para quando a mulher amada diz que ama outro homem e não ama mais você? Não é apego, né, José? Você está lidando com uma das piores dores que a gente sente, que é o sentimento de rejeição. É a dor da rejeição. Então, não se lida com essas coisas. A gente não lida com apego. O apego não é um estado com o qual você possa fazer alguma coisa, né? O apego, ele é um estado de consciência, ou é um sentimento que é decorrente de um estado de consciência bem específico, onde você acredita que as coisas lhe pertençam. E isso precisa ser revisto e reexperienciado. Quando você se der conta que você não tem nada, que você não é dono de nada, nem da sua própria vida, nem do seu próprio corpo, nem de coisa alguma que você acredite possuir, não estou só falando das coisas materiais, não, que você tem uma escritura ou um certificado de propriedade, né? Ainda assim as coisas não lhe pertencem. Ainda que você tenha o documento, as coisas não lhe pertencem. Elas parecem lhe pertencer, só que no momento em que você vai embora, no momento que você morre, você não leva junto. Ou seja, tudo aquilo que você acredita possuir, de fato não lhe pertence. E quando você for embora, quando você morrer, o seu corpo também vai embora. Ele também não lhe pertence. Ele lhe foi dado como um presente, como uma graça, para que você tenha experiências de vida. E as relações que você tem com as pessoas, quer você as ame, quer não, quer você seja amado por elas, quer não, também são um presente que a vida te dá. Mas elas também não lhe pertencem. Ninguém pertence a você. Então, para te responder, o sentimento de apego, você não lida com ele, mas você vai talvez encontrar uma liberação do sofrimento que você está sentindo quando você se der conta de que você não tem nada e que as poucas coisas que lhe foram dadas na vida você não agradeceu quando você as recebeu. Então, gratidão é um estado que você também não tem como decidir que amanhã cedo você vai acordar e estar grato a todas as coisas. Talvez não, você continue sentindo raiva, continue se sentindo traído, continue se sentindo abandonado, né? Mas eu estou te dando uma sugestão, né? Ao invés de reclamar por aquilo que você não tem mais, veja se você é capaz de agradecer por tudo que você já recebeu. Vamos mudar um pouquinho o posicionamento. Nós aprendemos a nos queixar das perdas, de tudo aquilo que vai embora, de tudo aquilo que acaba, de tudo aquilo que é finito, tudo aquilo que é temporário e termina, né? E a gente se esquece, porque nós não sentimos isso naturalmente, de agradecer por tudo que nos é dado, começando pela própria vida. Você nunca agradeceu, provavelmente, o seu pai e sua mãe por terem lhe dado a vida. E tudo que você recebeu desde criança, desde o momento que você nasceu, você nunca agradeceu, porque parece que essas coisas lhe tinham que ser dadas e quem te deu tinha mais a que dar mesmo, né? É assim que a gente se comporta. Então, o apego, ele faz parte de um estado de consciência e a gente tem que crescer. A gente deve crescer, né? Eu não gosto de falar a gente tem que. A gente deve buscar crescer para compreender o que é esse tal de apego que a gente sente, o que de fato nos pertence. Será possível uma pessoa nos pertencer? E se esta pessoa, se nós achamos que a amamos, que amor é esse que não permite esta pessoa a viver as experiências que a vida a chama para viver? Né? Então, todos nós temos nossos processos de crescimento, todos nós temos nossos aprendizados, inclusive os nossos companheiros. Né? Vai chegar o momento em que nós vamos agradecer a este companheiro, a esta companheira, por ter feito parte
da nossa vida, por ter nos feito companhia em tantas situações, mas agora chegou o momento de viver coisas novas e também de abrir espaço para que você também viva coisas novas. Então você agradece de você ter tido a possibilidade de conviver com a pessoa que lhe trouxe tantas coisas boas e que ainda está te ensinando alguma coisa, ainda que seja agora no final de uma relação, né? Essa é uma sugestão que eu te dou, tá bom? Não é fácil não, eu sei. Oi, Giovana. Boa noite. Qual é a melhor forma de enfrentar a realidade que não queremos? Mesmo sabendo que determinadas relações não nos fazem bem, porque insistimos em manter alguma conexão sem a gente conseguir sair. Você formulou um pouquinho de um jeito um pouquinho enrolado, né, Giovana? Mas eu acho que eu entendi o que você colocou aqui. Vamos começar. Qual é a melhor forma da gente enfrentar a realidade? Bom, é um pouco a resposta que eu acabei de dar para o Zé Carlos, né? Nós não estamos acostumados a lidar com a realidade. A realidade vem, a situação se apresenta, né? E ela é relativa, porque o que é real para nós não é real para o outro. Cada um de nós vive num estado onde olhamos para as coisas achando que a realidade é essa, porque a gente está sentindo uma coisa, logo ela é real, né? Nós não nos questionamos para saber se de fato tudo isso que a gente está sentindo, será que é verdade mesmo? Será que eu amo mesmo? Né? Então, a gente simplesmente acredita que sim, que ama, né? E que nosso amor é imenso e que o outro tem que acolher esse nosso amor e retribuir, obviamente, né? Porque nós vivemos aí num amor condicional. A gente ama muito desde que o outro nos dê algo em troca, né? Nós não somos capazes do amor incondicional. Então, todas as nossas relações, elas são sim condicionais. Nós nos encantamos pelas pessoas que estão encantadas pela gente. No momento em que a pessoa deixa de estar tão encantada assim pela gente, nós também vamos nos desencantando. Então, as nossas relações, de uma forma geral, elas são condicionadas. Nós nos interessamos pelas pessoas que têm algo a nos dar. E elas também se interessam por nós quando percebem que nós temos algo que elas não têm a dar a elas. Nós chamamos isso de um tipo de relação de codependência, né? Eu sinto atração por pessoas que possam me dar alguma coisa e eu já sei que esta mesma pessoa que pode me dar algo também quer receber alguma coisa de mim que eu tenho para dar. Então criamos uma espécie de um contrato, que é uma relação de codependência, né? Ela tem coisas que eu não tenho, então eu vou precisar. E eu tenho coisas que ela não tem, logo eu posso dar. E assim a gente cria um vínculo que não é saudável. Porque no momento em que a fonte de um lado ou do outro se esgota, no momento em que você deixa de receber do outro aquilo que constava nesse contrato, você muitas vezes se vê obrigado a dar para ele o que ele quer. Ou você faz o contrário, né? Você já não está dando mais nada, mas se vê ainda em condições de estar cobrando do outro algo que você espera receber. Então, essas relações são relações de codependência, não são relações saudáveis, e a gente tem que começar a observar o que a gente está dando para o outro e o que a gente está exigindo em troca. Quando a gente se aprofunda nisso e vê mais detalhadamente como é que é essa dinâmica toda, a gente acaba se desvencilhando de uma relação assim e buscando alguma coisa melhor. Sempre é importante a gente prestar muita atenção quando nós sentimos atração por alguém, o que é que a gente quer da pessoa, o que é que ela tem que eu quero. Às vezes a gente não identifica isso com tanta facilidade, né? Às vezes temos conexões de atração muito forte, às vezes atração física, às vezes atração sexual, às vezes a gente acha a pessoa bonita, às vezes a gente acha a pessoa inteligente, às vezes a gente acha a pessoa brilhante, às vezes a gente se encanta com o humor da pessoa, às vezes a gente se encanta com a alegria da pessoa. São tantos aspectos, né? Quase sempre são aspectos que nos faltam. Nós nos encantamos
porque o outro tem algo que nós não temos. Então a gente quer a pessoa, né? E, obviamente, isso não dura muito tempo. Vai chegar um momento em que a pessoa não vai mais se sentir disponível para oferecer a você aquilo que você espera dela. Aí você entra num estado de frustração, de raiva e, por que não, de vingança, né? Porque houve um rompimento do contrato. Ambos estavam dispostos a fazer uma troca, mas uma das partes quebrou o contrato. Então a parte prejudicada vai reagir, né? Às vezes até legalmente, né? Quando é um casal casado, aí vai chamar advogado, vai entrar com todo um processo de divórcio, esse tipo de coisa toda, litigioso, né? Porque a dor é muito grande e porque tem bens envolvidos, tem outras coisas envolvidas. Então, eu nem vou entrar nesse mérito, né? E não entendo nada disso também não. Mas o que eu posso dizer é que eu observo muito tipo de relacionamento que acontece quando eu quero ou quando eu me encanto com alguém, quando eu me sinto atraído por alguém. O que é que essa pessoa tem que eu estou querendo dela, né? Que eu estou precisando dela? Obviamente é algo que eu não tenho, né? Nossa tendência é nos sentirmos atraídos por coisas que nós não temos. Essa é uma primeira camada. Numa segunda camada, já um pouco mais difícil de entender, nós nos envolvemos e nos sentimos atraídos por pessoas que expressam quase sempre negativamente os nossos próprios aspectos negativos. Ou seja, o outro sempre é um espelho. Toda pessoa com a qual você se encanta, toda pessoa com a qual você se relaciona, tanto faz quanto tempo, tanto faz que tipo de pessoa é, ela reflete você. E quando você começa a ter dificuldades com a pessoa, saiba que as dificuldades que você está tendo, que aparentemente parecem ser do outro, são suas. Você só não as conhece. Elas ainda se encontram inconscientes. Então esse é um primeiro passo para você curar uma relação conflituosa, né? Você começar a compreender que tudo aquilo que você não gosta na pessoa, pelo qual talvez no primeiro momento você tenha se sentido traída, são aspectos que pertencem a você mesmo. O outro não tem nada a ver com isso. O outro é o que ele é. Você é que não via antes esses aspectos refletidos, né? Mas a natureza, ela tem essa dinâmica. Ela vai trazer para você, ou vai fazer com que você sinta atração por aqueles que possam refletir com mais nitidez, com mais clareza, quem você é. Porque você tem o anseio, como a gente começou a falar aqui hoje, de se liberar das suas cargas. Então, as cargas, elas são muito mais provocadas, são muito mais fortemente ativadas pela relação com uma outra pessoa, especialmente parceiro. Os parceiros, namorados, noivos, maridos, ficantes, seja lá o que for, são aqueles que vão mais fortemente fazer você entrar em contato com aquilo que você não gosta em si mesma e com as suas cargas. Por isso que você também se sente atraído por uma pessoa. Não é só porque ela é legal, não. É porque ela está expressando algo ou está manifestando algo que é teu, que você não vê, mas que está te incomodando. Então, através da relação, muitas vezes conflituosa com uma pessoa assim, você encontra um caminho de liberação daquilo que está te fazendo sofrer inconscientemente, sem que você se dê conta. Eu sei que eu estou falando de uma forma um pouco complexa, porque isso aqui que eu estou mencionando é mais legal, mais fácil quando você pode ser trabalhada pessoalmente, né? Porque não é tão fácil a gente enxergar essas coisas não. Mas eu estou mencionando porque é assim que acontece. Tá bem? Oi, Cristina. Pode, por favor, falar sobre negatividade alheia? Tipo, estou feliz, mostro isso e a inveja do outro pode me afetar? Cristina, isso não é verdade. Tá bom? Não existe negatividade alheia. A negatividade é de todos. Não existe negatividade do outro. A negatividade é sua. Sempre é. Então, quando a gente
vai se proteger da negatividade do outro, obviamente isso não vai dar certo, né? Você pode fazer todos os rituais, usar todos os amuletos, usar todas as coisas que você já ouviu dizer que são boas, para você se isolar, né, da negatividade alheia. Como eu acabei de comentar aqui com a Giovana, a negatividade alheia faz parte dessa mesma dinâmica, onde aquilo que está sendo expresso pelo outro está refletindo quem você é. Senão, não acontecia diante de você. Tudo aquilo que acontece para você, tudo aquilo que acontece com você, tudo aquilo que vem trazido, né, pelo outro, é teu. Sempre é teu. Então, quando a gente fala em negatividade alheia, vamos ser precisos e corretos. Eu sei que é ruim ouvir isso, né? Eu sei que é, né? Mas a negatividade alheia, ela lhe pertence. Você só não está consciente dela. Mas o outro está lhe refletindo a sua própria negatividade, da qual você muitas vezes não tem ciência. Mas, como eu acabei de mencionar para a Giovana, o outro sempre é um espelho. Quando você olha para o outro e vê negatividade, olhe para a sua própria. Uma vez que a sua própria negatividade é vista, é assumida, você começa a entrar no que a gente chama de integridade interna, né? Você começa a se dar conta, sem qualquer pré-julgamento, de que isso não deveria existir, de que isso não é bom sentir isso, que isso não devia estar dentro de você, mas está. Então, se dê conta do que está aí, a tal ponto que a sua consciência não faça um julgamento, dizendo que isto que está aí não deveria estar aí, né? Porque você não tem poder sobre isso. Mas, quando você acolhe a sua própria negatividade, nem que seja pelo reconhecimento e pela descoberta, você tem que se interessar em olhar para essas coisas. Quando isso acontecer, a natureza não vai mais precisar trazer alguém para você para refletir isso para você. Nem nenhuma situação. Tudo que acontece nesse planeta começa dentro da nossa casa. Então, se o cara está jogando uma bomba lá na Turquia, que jogaram ontem, matando não sei quantas pessoas, 10 pessoas, né, numa praça pública, ele se auto-explodiu, meu Deus, que horror, como é que pode uma pessoa ser capaz de fazer uma coisa dessa? Pois é, era capaz de fazer isso porque nós somos violentos dentro da nossa casa. Nós somos violentos com os nossos filhos, nós somos violentos com os nossos pais, nós somos violentos com os nossos parceiros, nós somos violentos com os nossos animais, nem que seja de uma forma indireta, né? Então, para que a assim chamada negatividade externa ou a violência externa desapareça, nós temos que nos liberar e curar da nossa própria negatividade e nos liberar da nossa própria violência. Isso é o ensinamento mais importante de Bhagavan, né? Não adianta querer sair para curar o mundo, né? Mas quando você vai olhar para a sua própria vida, a forma como você se relaciona, não apenas com as pessoas, mas também com o seu próprio corpo. Tudo aquilo que você deprecia em si mesma é violência. Porque o seu corpo lhe foi dado por Deus. O seu corpo é um presente da graça divina. Como assim você não gosta do seu corpo? Seja lá que corpo for, né? Seja lá como esse corpo é, né? Quando você rejeita algo que lhe foi dado por Deus, isto é violência. É um nível de violência. Ela pode se manifestar em outros lugares, onde tenha mais fome, onde tenha uma cultura mais fanática, né, mais rígida, ou coisas assim. Então, onde há um conflito social predisposto a explodir, a violência obviamente está lá, né, especialmente em lugares mais pobres, como na África e outros lugares do mundo, Brasil também, né? A violência sempre faz parte de uma condição social de sofrimento, de carência e de ignorância. Mas a manifestação dela, a expressão dela, é consequência de toda a humanidade, dos 7 bilhões de habitantes. Os 7 bilhões de seres humanos que habitam o planeta
são os causadores de qualquer negatividade que aconteça em qualquer lugar. Então, a gente não se livra da negatividade, a gente não se isola, a gente não se protege, não adianta fazer esse tipo de coisa. O que nós podemos fazer é contribuir para que haja menos violência no planeta, sendo menos violento. Né? Quando você maltrata um animal, nem que seja para comer um frango, né? Ou o que quer que seja, você está contribuindo para a violência. Esses dias andei ouvindo aí o Prembaba mencionando isso. Né? Enquanto a gente vai matando o bicho, a violência no planeta não vai acabar. É isso mesmo. É isso mesmo. Mesmo que a gente vá e compre lá uma coisa pronta para comer. Né? Para a gente comer aquilo, houve uma crueldade enorme. E nós somos coparticipantes desta crueldade. E a crueldade, ela se manifesta coletivamente. Nada acontece nesse planeta do qual a gente não faça parte. Se existe violência no planeta, se existe negatividade no planeta, nós contribuímos para ela também. O melhor jeito de acabar com a negatividade e com a violência é a gente olhar para a nossa própria. Né? É por aí. Tá bom, Cristina? Completando aí a resposta ainda para você, que eu estou vendo que faltou um pedaço aqui. Tipo, estou feliz, mostro isso e a inveja do outro pode me afetar? Não. Tá bom? A inveja do outro não pode te afetar. Se você de fato está feliz, nada te afeta. Nada te afeta. Não tem como. Né? Porque para você estar de feliz e que seja uma felicidade verdadeira, não uma felicidade artificial, né? Uma felicidade verdadeira, ela não é afetável por quem quer que seja. Sim, pode ser que uma outra pessoa venha invejar a sua felicidade, porque ela não consegue estar tão bem quanto você. Mas isso é uma dor dela e não vai afetar você, né? O tal do olho gordo. Né? Se a sua felicidade for verdadeira, ela não é afetada por nada nem por ninguém. Pelo contrário, se a sua felicidade for verdadeira, se a sua alegria for verdadeira, você é que vai afetar, porque é uma energia mais forte. Não há como lidar com essa energia, não há como destruir essa energia pela assim chamada inveja de uma outra pessoa. Tá? Se a sua alegria e felicidade estão sujeitas a desaparecer porque alguém está sentindo inveja, ela não é verdadeira. Se ela for verdadeira, a sua alegria e a sua felicidade vão fazer com que a outra pessoa encontre também na vida dela os meios de se tornar feliz e livre que nem você. E você vai ajudá-la nisso simplesmente sendo um exemplo vivo de alguém que encontrou uma maneira linda de viver e que isso está disponível para ela também. Né? E se ela de fato estiver interessada, ela vai observar cada gesto seu, cada movimento seu, cada ação sua, cada atitude, né, em detalhes, e vai aprender com você a ser feliz também. Né? E a inveja que ela está sentindo vai servir como uma mola propulsora para ela encontrar também um caminho de liberação do sofrimento no qual ela se encontra. Porque se ela está te invejando é porque ela está em sofrimento. Né? E ela acredita que você encontrou um jeito de viver melhor. Então ela vai buscar aprender com você. Agora você não vai ser afetado por isso. Tá bom? Oi, Camila. Boa noite. Você pode falar um pouquinho sobre o fenômeno Kalki? O fenômeno Kalki é como nós chamamos hoje tudo aquilo que participa da manifestação da Diksha, da manifestação dos avatares Ame Bhagavan, e é um trabalho que começou há mais de 800 anos, com a manifestação e encarnação de seres em várias épocas de formas diferentes, e é um fenômeno muito grande. É um fenômeno de resgate da consciência do amor, da consciência e da saúde de todos os seres humanos. O fenômeno Kalki é uma interferência direta de Deus na nossa vida, na nossa realidade. Então, é um fenômeno que não começou hoje, mas ele hoje está mais visível, é mais fácil de nós o notarmos.
Hoje nós compartilhamos milagres, e esse é um jeito da gente observar o que é o fenômeno, né? Quando certas coisas acontecem de forma inexplicável com a gente mesmo e com outras pessoas, que nos sinalizam e nos demonstram uma interferência direta de algo superior, do qual a gente faz parte, né? O fenômeno Kalki é uma das manifestações mais fortes, mais lindas, mais verdadeiras da presença divina, de um jeito que está abrangendo todas as pessoas. Como eu acabei de falar aqui com a Cristina, né? Nós todos somos parte desse fenômeno. Quando a gente trabalha para ficar bem, quando a gente trabalha para ser mais feliz, quando a gente se move para ser mais livre, estamos atuando no fenômeno, né? Porque estamos ajudando outras pessoas a também se tornarem mais felizes, mais livres, mais realizadas e mais sadias. Então vamos aos poucos transformando as nossas próprias casas, as nossas próprias vidas, e isso vai se manifestando coletivamente. Então, por isso que é um fenômeno, porque a gente também não o faz isoladamente e sozinhos, né? É grupo, é coletivo, é um grupo de pessoas, é um grupo de guerreiros, né? Os guerreiros de Kalki. Então, a gente pode dizer que viemos viver essa fase de transformação de uma era para outra, né? A saída da Era do Ferro, a entrada na Era Dourada, acompanhando já um fenômeno de Kalki, um fenômeno Kalki do qual a gente faz parte. Senão a gente não estaria se encontrando aqui para conversar essas coisas, para encontrar meios de sermos mais felizes. Tá bom? É uma resposta não muito alongada, porque já são 11 horas e eu preciso fechar o encontro. Tá bem? Mas a gente vai continuar falando disso. Tá? Obrigado por ter perguntado. Fechando aqui, Zé Carlos, então, lidar com ciúme e rejeição dentro de um relacionamento? Sim. Né? Sim. Você vai lidar com o sentimento de rejeição dentro de uma relação, examinando a sua infância, examinando a relação com a sua mãe, examinando a relação com o seu pai. Porque a tendência que temos é de buscarmos parceiros com os quais a gente reproduza ou reviva as nossas dores mais profundas. O parceiro que nos rejeita, ele está sendo usado pela natureza para fazer você entrar em contato com este sentimento, com esta dor, porque a rejeição ela é dolorosa, mas que não foi provocada apenas por ele. O sentimento já veio antes. Muitas vezes uma criança que tem muitos irmãos, né, e disputa o amor dos pais e não recebe da forma como espera. A criança nunca se sente amada o suficiente, né? Sentimento de rejeição pode vir de uma gravidez indesejada, você não é bem-vindo ao mundo, né? Dentro do útero você já sente. Então é uma exploração, uma investigação que a gente tem que fazer. Cada um de nós traz um sentimento de rejeição em algum nível. E nas nossas relações com parceiros, ele se reproduz, né? Vivemos de novo, ou escolhemos, às vezes já somos conduzidos a escolher uma pessoa que vai nos rejeitar, porque nós temos uma profunda dor de rejeição que a gente nunca acessa, e ao nos relacionarmos com alguém que potencialmente já entendemos que vai nos rejeitar em algum momento, mesmo que conscientemente a gente não saiba disso, a gente tem a possibilidade de curar algo que nos acompanha a vida inteira. Tá bom? Eu vou precisar encerrar o encontro aqui e me preparar para fazer a Oneness Meditation daqui a instantes. As perguntas, deixa eu ver se tem muitas aqui, que eu não pude responder ainda, por favor, as façam novamente na semana que vem. Tá bem? Acho que não deixei ninguém sem responder aqui, né? Então tá bom. Todos esses encontros eu estou editando, estou tirando alguma coisa que não conste, mas basicamente eles permanecem intactos, né? E eu os subo para o YouTube.
Então, costumo esperar alguns dias, ele permanece gravado na minha página aqui no Livestream por mais 30 dias. Daqui a 30 dias o próprio Livestream apaga o encontro. Mas, antes disso, eu já subi para o YouTube. Nós estamos indexando as perguntas todas que estão sendo feitas. Eu logo vou fazer um índice e já tem mais de 20 encontros disponíveis no YouTube para serem vistos. É fácil e vocês podem revisitar algumas coisas. Por enquanto não tem um índice, então não tem muito como saber que pergunta já foi respondida. Tá? Mas, na medida que vocês tiverem tempo e vontade, esses encontros estão lá disponíveis para serem revistos. E também no meu blog, no bensãodaunidade.blogspot.com, também dá para rever, os vídeos do YouTube estão lá. Tá bom? Namastê, gente, obrigado. A Oneness Meditation vai acontecer dentro de 10 minutos. É uma transmissão de Diksha pelos olhos e faz parte aqui do encontro. Então, muitas das coisas que a gente quer encontrar uma saída, uma solução, e a gente não sabe nem por onde começar, são facilitadas quando você participa de uma Oneness Meditation, tanto presencial como online. Tá bom? Então, daqui a pouquinho eu volto aí, a gente se reencontra. Namastê, obrigado por terem participado do encontro. Obrigado pelas perguntas.